Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h33. Hoje uma terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos aos destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Anvisa dá registro definitivo para a vacina bivalente contra a Covid-19. Liminar suspende concurso para cartórios no estado de Goiás. Caminhão cegonha carregado com carros pega fogo em avenida de Aparecida de Goiânia. IBGE abre inscrições para a seleção de agente censitário de pesquisa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Mais uma vez, bem-vindos ao Jornal Verde Vale. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu ontem inscrições para o processo seletivo destinado ao cargo temporário de agente censitário de pesquisas e mapeamento. São disponibilizadas 148 vagas para todo o país, com exigência do ensino médio completo. A seleção também contempla reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos, bem como pessoas com deficiência. As inscrições vão até o dia 13 de agosto. O edital atualizado encontra-se disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos e para participar é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$30. Os aprovados serão remunerados com um salário de até R$ 3.100, além de contar com benefícios como auxílio alimentação no valor de R$ 658, auxílio transporte e auxílio pré-escolar. O contrato terá previsão de duração de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 2. A carga horária será de 40 horas semanais, com expediente de 8 horas diárias. 6h35. Elcio diz que Rony Lessa matou a vereadora e Anderson Gomes. Detalhes agora com Yuri Hudson. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que o ex-policial militar Elcio Queiroz fechou uma delação premiada e confessou a participação dele na morte da vereadora Marielle Franco. Segundo o delator, a execução foi feita pelo policial militar reformado Rony Lessa. Elcio também relatou a participação de Maxwell Simões Correia, ex-bombeiro militar, que foi preso pela Polícia Federal no início desta segunda-feira. Segundo o ministro da Justiça, o depoimento de Elcio já está homologado pela Justiça. Dino não detalhou a data exata da delação, nem como foi o acordo em troca das revelações. Mas Elcio Queiroz seguirá preso. Para o ministro da Justiça, as revelações e confirmações feitas por Elcio Queiroz levam a investigação para outro patamar. Então o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. Na delação premiada, o ex-policial militar deu detalhes do atentado contra a vereadora do Rio de Janeiro. Elcio Queiroz afirma que dirigiu o veículo usado no ataque e sustentou que Rony Lessa fez os disparos com uma submetralhadora contra Marielle. Elcio afirmou ainda que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou trocado por ele. De acordo com Flávio Dino, nas próximas semanas deverão acontecer outras operações contra alvos apontados nas investigações como mandantes do crime. Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi atingido por 13 disparos. Passados 5 anos do atentado, ainda não se sabe quem é o mandante do crime. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E um caminhão cegonha carregado com carros pegou fogo nesta segunda-feira na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital.
Corpo de Bombeiros trabalhou no local para apagar as chamas. O incêndio aconteceu em frente a uma concessionária de veículos no início da manhã. O motorista do caminhão disse que estava fazendo uma manobra, viu o fogo começando e chamou os bombeiros. Vídeos mostram que dentro do caminhão 6 carros foram atingidos, mas 5 veículos que estavam no pátio da concessionária também foram danificados pelas chamas. Os bombeiros divulgaram que ninguém ficou ferido. Ainda falando do estado de Goiás, o governo estadual assinou um termo de cooperação com a Universidade Federal de Goiás para estudos de impactos ambientais e sociais das obras de infraestrutura e transporte. A reportagem é com Jaqueline Moura. A assinatura de cooperação significa que a universidade pode realizar estudos no setor de transporte e infraestrutura no estado de Goiás, o que inclui o levantamento sobre impactos sociais e ambientais. A iniciativa deve contribuir para ressaltar ainda mais as belezas de Goiás para o mundo. A partir de agora, nós estamos inovando com aquilo que a universidade vai nos emprestar, que é o projeto executivo, vai estar presente conosco no momento da construção, e aquilo ali vai preservar aquela beleza toda e ao mesmo tempo vai dar acessibilidade às pessoas que querem conhecer, que queiram conhecer ali Terra Ronca, que queiram conhecer ali aquela região ali dos Calungas todos, em Cavalcante, em Teresina, Monte Alegre. Para a reitora da Universidade Federal, Angelita Pereira, o estudo é uma boa medida para o estado. Vai avançar com a infraestrutura no acesso a todo o estado, vai melhorar acesso em lugares muito mais difíceis, melhorar a vida das pessoas, mas principalmente e também cuidar do nosso meio ambiente. Durante a reunião, o governador Ronaldo Caiado apresentou as áreas que serão estudadas pela UFG para a implantação do projeto. Claro que isso pode levar um tempo. Depois disso, a Goinfra deve apresentar um cronograma para a execução das obras. É o primeiro no Brasil do conceito Estrada Parque. No Brasil ainda não existia, não estava internalizado isso no país. Então, com essas 3 rodovias, nós estamos trazendo para o Brasil esse novo conceito que respeita o meio ambiente, que respeita a natureza, mas que possa promover o desenvolvimento social, que é uma diretriz do nosso governador, da primeira-dama, principalmente focado no norte e nordeste goiano. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 agora, falando da Copa do Mundo de Futebol Feminino. 2 dos grandes destaques da Colômbia resolveram o jogo na noite de ontem, madrugada de terça-feira, para quem está no Brasil. A experiente Catalina Usme e a jovem Linda Caicedo marcaram os gols da vitória por 2-0 sobre a Coreia do Sul, na estreia colombiana na Copa do Mundo na Austrália. A seleção brasileira vai enfrentar uma das seleções do Grupo H, se avançar às oitavas de final do Mundial. Se a Colômbia terminar em segundo lugar e o Brasil em primeiro do seu grupo, haverá um duelo sul-americano na fase seguinte. E no jogo do Brasil, Ari Borges comandou a goleada brasileira na estreia. Balanço com o Daniel Esperon. Estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo aconteceu nesta segunda-feira e com o pé direito, uma goleada de 4-0 sobre o Panamá, para tirar aquela ansiedade que rondava momentos antes da partida. O nome do jogo foi atacante Ari Borges, que fez 3 gols e ainda deu assistência para Bia Zanerato completar a goleada. Para quem disputa a primeira Copa e estava com o coração acelerado desde a convocação, Ari Borges não sentiu a pressão de vestir a camisa amarelinha. Nascida no Maranhão, ela atribuiu a boa estreia e o início de sucesso ao grupo que mescla juventude e experiência. O time passou por um processo de renovação muito grande e a gente conseguiu a gente tem uma mescla muito boa entre as meninas mais novas, cheias de energia, e as meninas que conseguem dar uma segurada na gente na hora que precisa. E a gente consegue levar o dia a dia com uma leveza muito grande, porque estar aqui na seleção é uma pressão muito grande. E acho que o grupo conseguiu fazer com que todo mundo se sentisse à vontade. Acho que esse é o principal, assim, todo mundo se sente à vontade junto com todo mundo. Falando de jogo, o Brasil não teve dificuldades em atuar contra o Panamá e dominou durante toda a partida. O adversário, mesmo perdendo, tentou uma reação,
mas esbarrou na forte marcação que Pia Sandroger montou. A rainha Marta foi ovacionada pela torcida. Ela começou o jogo no banco de reservas e entrou aos 30 minutos do segundo tempo, substituindo justamente Ari Borges. A rainha teve até uma chance de deixar o dela numa cobrança de falta, mas a bola não saiu muito forte. Fato é que o Brasil, com essa goleada, lidera o grupo F. O próximo duelo da seleção feminina é no sábado, contra a França, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo Feminina. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h43 agora. E a disputa entre compradores domésticos e externos pela oleaginosa resultou em alta nos preços nacionais, que alcançaram na semana passada os maiores patamares nominais desde abril de 2023, conforme dados do CPEA. Os preços do farelo da soja também subiram nos últimos dias. Além das influências da alta da matéria-prima e da valorização externa do derivado, a demanda pelo produto brasileiro segue aquecida, tanto por parte de compradores domésticos quanto externos. Já o preço do óleo de soja caiu, influenciado pela retração de grande parte dos compradores. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou ontem o registro definitivo da vacina Comirnaty bivalente contra a Covid-19 da Pfizer. O imunizante está indicado para a prevenção da Covid-19 e pode ser usado por pessoas a partir de 5 anos de idade. A indicação é de que o uso seja apenas como dose de reforço, ou seja, só pode ser aplicado em quem já se vacinou contra a doença, com aplicação pelo menos 3 meses após a última dose tomada. A vacina já estava sendo utilizada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde de forma emergencial. Antes do registro definitivo, o produto era usado como dose de reforço para o público acima de 12 anos de idade, com comorbidades e também para maiores de 18 anos. A medida do governo federal que zera a alíquota do imposto de importação de produtos de até $50 vendidos por sites internacionais como os asiáticos Shein, Shopee e AliExpress pode provocar uma perda de arrecadação ao erário de R$35 bilhões até o ano de 2027. A estimativa foi realizada em uma nota da Receita Federal para os anos entre 2024 e 2027, além dos meses de julho e dezembro desse ano. A isenção começa a partir do dia 1º de agosto. As compras serão isentas de tributos desde que as empresas se enquadrem ao programa de conformidade da Receita. A análise considerou que 80% do volume total de remessas feitas por essas companhias passariam a cumprir tal exigência. A decisão do governo federal foi contestada pela indústria e varejo nacional. Para as empresas desses setores, a ausência da tributação cria uma concorrência desleal do comércio internacional, que ameaça os empregos e a rentabilidade de companhias nacionais. E a semana começa com sol e uma previsão de um novo ciclone. A informação é com Alexandre Figueiredo. O início da última semana de julho deve ser marcado por um clima seco com temperaturas amenas e baixa umidade na maior parte do país, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. No entanto, há previsão de um novo ciclone que deve se formar sobre o Rio Grande do Sul, o quarto em 2 meses. Meteorologista do INMET, Jane Lima, detalha que o fenômeno deve apresentar menos intensidade. Vai se formar um ciclone a partir da quarta-feira, mas este será um ciclone que vai se deslocar rapidamente pelo oceano, então ele não vai trazer grandes impactos aí, apenas algumas chuvas entre o Rio Grande do Sul, principalmente ali na região sul e sudeste do Rio Grande do Sul, e alguns ventos mais intensos ali na porção litorânea do Rio Grande do Sul. O início desta semana também deve ser marcado por chuvas em parte da região sudeste na terça, com destaque para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que apresentam alta nebulosidade. As chuvas também devem ser isoladas no litoral nordestino, onde o tempo seco vai predominar com folga. No norte do país, apenas Boa Vista, capital de Roraima, e parte do noroeste do Amazonas devem apresentar precipitação na terça-feira. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h01. E uma motorista de aplicativo de 23 anos foi sequestrada, estuprada e deixada às margens da rodovia após 3 criminosos capotarem o carro dela na BR-080, em Barro Alto, região central de Goiás. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos morreram durante confronto com a Polícia Militar. O delegado responsável pelo caso, Marco Antônio, conta que a corrida começou por volta de meia-noite em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. A vítima foi encontrada por volta de 9 horas da manhã da segunda-feira por motoristas que passavam pela rodovia e então ela foi levada para o hospital. A vítima foi chamada pelo aplicativo e, ao chegar no local, 3 suspeitos a renderam, roubaram o carro e seguiram sentido Tocantins. Durante o percurso, eles estupraram a motorista, é o que detalhou o investigador. Após ser socorrida, a vítima denunciou o caso à polícia, que iniciou as buscas. A vítima contou que eles eram violentos e estavam armados. Nesse momento, uma força-tarefa foi montada para tentar localizá-los na mata, relatou Antônio. Por fim, o delegado diz que os suspeitos cometeram outros crimes após o sequestro e provavelmente iriam matar a vítima. A polícia vai investigar se houve a participação de outros suspeitos. E o desembargador federal Newton Ramos, do Tribunal Federal da Primeira Região, concedeu antecipação de tutela recursal para suspender o concurso público de provas e títulos para outorga e de delegações de notas e registro do estado de Goiás. O edital foi lançado em julho de 2021. A decisão foi tomada após candidatos do concurso apresentarem denúncias de irregularidades na análise de recursos administrativos. A ação popular original que solicitava a liminar havia sido indeferida. Segundo o advogado Diogo Gouveia, do escritório BGA Advogados, os recursos administrativos referentes a supostas ilegalidades na correção da prova escrita deveriam ter sido avaliados pela comissão examinadora do concurso, composta por desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, da OAB, notários, além de registradores. E Aprendiz do Futuro abre um processo seletivo para cadastro de reserva. Quem tem essa informação é Juliana Carnevale. O governo de Goiás tem uma boa notícia para os jovens que estão em busca de oportunidades. É que a Secretaria de Desenvolvimento Social abriu as inscrições para o cadastro reserva do programa Aprendiz do Futuro. Podem participar adolescentes de 14 anos completos em 2023 até menores de 16 anos em situação de vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no cadastro único, que sejam estudantes da rede pública ou bolsistas de 100% da rede particular, com renda familiar de até 2 salários mínimos. As inscrições são online e devem ser feitas no site do programa, que é aprendizofuturo.org.br, até o dia 25 de agosto. O programa tem como público-alvo também adolescentes indígenas, quilombolas, ciganos, afrodescendentes e jovens de famílias com mulheres vítimas de violência doméstica. Os selecionados vão receber salário de R$ 619,99, férias, 13º, vale alimentação de R$ 150, seguro de vida, uniforme, crachá e vale transporte. O processo seletivo terá cota de 5% a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade. O Aprendiz do Futuro, uma iniciativa do governo de Goiás, é o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, com foco em tecnologia, mercado de trabalho e impacto social. Atualmente, 6.079 adolescentes atuam no programa nos 246 municípios goianos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h05, falando agora da Série B do Brasileirão. Com uma boa dose de emoção, Vitória bateu a Chapecoense por 1-0 e conquistou o título simbólico do primeiro turno da Série B. No Barradão, o rubro-negro teve uma atuação irregular e viu o adversário ter chance clara nos minutos finais. Contudo, era a noite do atacante Léo Gamalho, que decidiu o confronto aos 42 minutos do segundo tempo após uma cabeçada certeira. Na próxima rodada, a primeira do segundo turno, o Vitória vai até Campinas encarar a Ponte Preta nesse domingo às 18 horas, horário de Brasília. E já a Chapecoense recebe o Mirassol na Arena Condá um dia antes, às 11 horas da manhã de Brasília. Corinthians e São Paulo abrem as semifinais da Copa do Brasil nessa terça-feira. Confira os detalhes dessa partida com Daniela Esperon. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira e é o clássico entre Corinthians e São Paulo, às 9h30 da noite na Neoquímica Arena.
De um lado, o Timão, que vai fazer o primeiro jogo em casa e com certeza vai contar com o apoio do torcedor, como destaca o técnico Vanderlei Luxemburgo. A torcida é fundamental, se envolver plenamente com a nossa equipe, é um outro momento nosso com a relação com o nosso torcedor, das coisas que nós estamos começando a avançar. Então a gente conta bastante com esse nosso torcedor agora nesse próximo jogo decisivo. E os nossos jogadores estão preparados para jogar um jogo de decisão. Sabe que decisão é diferente, a banda toca diferente. Então eu estou bastante feliz com eles, né? Do outro lado, São Paulo, que vai decidir a vaga para a final em casa. Mas o que preocupa de certa forma o torcedor tricolor é o desempenho ruim fora de casa. Para Dorival Júnior, a equipe vai com a mesma força de quando joga no Morumbi. Fora de casa, na Copa do Brasil, nós temos conseguido vitórias. A equipe está preparada para jogar, para criar, para buscar, com a mesma intensidade de quando joga no Morumbi. A outra semifinal da Copa do Brasil será entre Grêmio e Flamengo e o primeiro jogo acontece dentro da Arena na quarta-feira. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08 agora. E a segunda-feira chegou ao fim com preços futuros do milho acumulando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações subiram até 1,7% e flutuaram na faixa entre R$ 58,17 e R$ 68,34. O vencimento de setembro 23 foi cotado a 58,17, com valorização de 1,73%. O novembro 23 valeu R$ 62,09, com uma alta de 1,70%. O janeiro 24 foi negociado por R$ 65,19, com elevação de 1,38%. E o março 24 teve o valor de R$ 68,34, com ganho de 1,39%. Para o analista de mercado, Vlamir Brandalize, os preços do milho no Brasil melhoraram nos últimos dias, acompanhando as movimentações de altas vindas do mercado internacional. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora já são 7h09. Cresce o número de transações bancárias digitais no país. Quem traz essa informação é Priscila Mendes. No cenário atual de avanço tecnológico e transformação digital, as transações financeiras têm se tornado cada vez mais digitais. No Brasil, essa tendência fica evidente, pois cerca de 77% das transações bancárias são realizadas por canais digitais, como mobile e internet bank, segundo pesquisa da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. O administrador Lucas Amoni, especialista em gestão de tecnologia da informação, fala ao que se deve a rápida adoção e popularidade das transações digitais entre os usuários. A praticidade, a facilidade de uso do Pix já começa pela facilidade da pessoa gravar. Pode ser um CPF, um número de telefone, ou um e-mail. O fato também de não ter custo. Antes, transações para bancos diferentes, às vezes tinha custo, não compensava na hora. Então o Pix tem essa facilidade, traz esse benefício para o consumidor, tanto para quem está enviando o pagamento, quanto também para quem está recebendo. Representa uma liberdade para o consumidor. O Pix registrou um crescimento de 531% em um ano, atingindo o total de 56 milhões de transações. Trata-se também de um crescimento histórico que foi impulsionado principalmente pelo Mobile Bank, que registrou um aumento de 54% no número de operações, totalizando 107 bilhões. É um impacto muito positivo, tanto que a gente vê pelos números que estão crescendo exponencialmente. Ou seja, as empresas ganharam um motivo maior para poder vender online. Pelo Pix, você consegue pagar substituindo o boleto e compensa o pagamento na hora, já processa na hora, então você já consegue enviar mais rápido. Ou seja, com o próprio celular, ela paga com a segurança ali de um Pix na hora, sem estar levando carteira. As transações digitais tendem a aumentar ainda mais e, de acordo com o Banco Central, atualmente mais de 405 milhões de contas estão cadastradas para operar o Pix no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. 7h11, vamos para o último intervalo do Jornal Verde Vale. Na volta, a gente destaca para você que o número de mulheres que procuraram a Polícia Civil para denunciar o ginecologista por abuso subiu para 13. Não saia daí, nós voltamos logo mais.
Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16 agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E a Agência Espacial Americana NASA quer ampliar a parceria com o Brasil no monitoramento e desmatamento da floresta amazônica em ações de preservação. O administrador da NASA, Bill Nelson, se reuniu com o presidente Lula na segunda-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar da cooperação aeroespacial entre Brasil e Estados Unidos. A embaixadora do país no Brasil, Elizabeth Fraule Bagley, também presente na reunião, disse que em breve Lula deve conversar com o presidente Joe Biden sobre assuntos tratados no encontro de ontem. A assessoria da presidência confirmou que o telefonema entre os dois presidentes deve acontecer provavelmente nessa semana. Os satélites já mandam muitas imagens e informações aos cientistas aqui no Brasil para localizar a destruição da floresta, e nós lançaremos futuramente 3 novos satélites que vão aumentar a habilidade de poder identificar e impedir o desmatamento. É o que disse Bill Nelson à imprensa após o encontro. O administrador da NASA lembrou que há 37 anos fez um sobrevoo no espaço e conseguiu observar a destruição da floresta e a sedimentação na foz do rio Amazonas, resultado do desmatamento. Um outro exemplo de possível parceria, Nelson explicou que a agência espacial tem instrumentos que podem ajudar a aumentar a produtividade no campo, que identificam a umidade do terreno e do ar, além de detectar pragas. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 7h18. Mercosul, autoridades alfandegárias abordam atuação em fronteiras. E quem traz os detalhes dessa matéria é Diego Brião. Autoridades alfandegárias de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai estiveram reunidas e debateram a atuação em zonas de fronteira na região. Isto ocorreu durante esta semana na Enforcement Week, seminário sobre o cumprimento de fronteiras no Mercosul. A iniciativa foi realizada pelo IPQ América Latina e financiada pela União Europeia e implementada pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Segundo informa a organização da Enforcement Week, foi uma ocasião para trazer à tríplice fronteira Argentina-Brasil-Paraguai a oportunidade de discutir os desafios para a implementação de medidas efetivas de proteção e fiscalização da propriedade intelectual no tráfico fronteiriço na região. A coordenadora de atividades para o Mercosul no IPQ Latin America Project, Jéssica Yukari Hayashi Silva, aponta um dos principais desafios do setor. Eu acredito que um dos grandes desafios atualmente ele está relacionado à real integração na atuação das aduanas do Brasil. E como foi mencionado em um dos painéis do seminário, são 27 postos de fronteiras e 66 portos secos, além dos portos e aeroportos. E apesar das áreas de controle integrado, o que se observa é que cada aduana ela possui e trabalha, os seus próprios processos, não sendo possível aproveitar ou integrar com os processos e informações dos países de fronteira. E aqui muitas informações que são super relevantes, para análise de risco, elas acabam sendo perdidas. O líder do IPQ Latin America Project, Carlos Azorin, destaca a finalidade da Enforcement Week. Trocar práticas, experiências e fomentar a cooperação transfronteiriça. Estamos falando de um assunto muito sério. Imagine que o volume de comércio internacional de produtos contrafeitos e pirateados é estimado em cerca de 2,5% do comércio mundial, equivalente a cerca de 464 bilhões de dólares. Além de impactarem a economia, estes crimes representam um grande risco para a saúde. Então, é fundamental combater essas organizações criminais em conjunto. Vestuário continua sendo a categoria líder de importações de produtos falsificados na América Latina, de acordo com o que mostra um relatório produzido pela OCDE e pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. A maioria das roupas falsificadas tem origem na China e foi destinada ao Brasil entre os anos de 2017 e 2019. Isto representou aproximadamente 25% do total apreendido globalmente. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h21. E o número de mulheres que procuraram a Polícia Civil para dizer que foram vítimas de abuso sexual praticado pelo ginecologista Fábio Guilherme Siqueira Campos, de 73 anos, subiu para 13. Fábio atendia pacientes no Centro Integrado de Atenção Médico-Sanitária, Novo Horizonte, em Goiânia, e foi preso na última sexta-feira. Uma das vítimas esteve na delegacia na manhã de ontem. Ela disse que foi atendida por Fábio há cerca de 10 anos e que foi violentada dentro do consultório. Ela ouviu do médico que para fazer o exame precisava relaxar e ficar excitada. A paciente disse que o médico disse palavras chulas e fez os exames sem usar equipamentos, o que teria incomodado. A delegada Amanda Pitcher-Link afirma que há casos que o crime prescreveu, porque foram praticados há mais de 12 anos. Mas que mesmo assim é importante que as mulheres abusadas procurem a Polícia Civil, porque consolida a tese da investigação de que os atos delitivos, ainda passíveis de punição, não foram isolados e que o médico os praticava com reincidência. E um homem que não teve o nome divulgado foi preso por estuprar uma jovem com deficiência intelectual em Goiânia. O crime aconteceu no domingo, na casa dos avós da vítima, de 22 anos. O abuso foi descoberto pela irmã da jovem, que suspeitou do estupro e impediu a continuidade do ato. A irmã da vítima resolveu procurar a jovem após notar o sumiço da irmã. Segundo a polícia, a mulher já foi abusada pelo avô e, por isso, desconfiou que o mesmo poderia estar acontecendo com a irmã. Ao chegar na garagem, se deparou com um homem, que é irmão do avô, cometendo o delito. Ao ver a cena, a mulher chamou os pais e revelou também que ela e os outros irmãos já haviam sido vítimas de abuso cometido tanto pelo avô quanto pelo tio-avô. E o governo está ampliando o atendimento a pacientes com insuficiência renal. A reportagem é com Juliana Carnevale. O governo de Goiás tem se dedicado especialmente ao cuidado das pessoas com insuficiência renal, oferecendo atendimento especializado em terapia renal substitutiva desde 2019. Segundo dados da Secretaria da Saúde, são 4.900 pacientes renais crônicos em tratamento de hemodiálise pelo SUS no estado. Anteriormente, havia 32 serviços de hemodiálise habilitados no SUS, sendo 97% de unidades particulares sob gestões municipais e apenas 3% sob gestão estadual. No entanto, a Secretaria ampliou a rede com a adição de 4 novas unidades, totalizando 36 estabelecimentos com terapia renal substitutiva pelo SUS em Goiás. As novas unidades estão instaladas nas policlínicas estaduais de Formosa, Posse, Quirinópolis e Goianésia, o que significa uma oferta de tratamento mais ampla e acessível para os pacientes com insuficiência renal, evitando grandes deslocamentos. E as boas notícias não param por aí. O governo de Goiás vai continuar expandindo a oferta de serviços. A partir de agosto, as policlínicas de Goianésia e Posse vão disponibilizar também a diálise peritoneal, uma modalidade menos invasiva. Essa descentralização da assistência é fundamental, visto que atualmente a oferta de tratamento de diálise peritoneal pelo SUS é exclusivamente realizada pelo Hospital das Clínicas da UFG, em Goiânia. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h24 agora. E falando da Série B do Brasileirão, Botafogo de São Paulo venceu Londrina por 2-1 na noite de ontem no Estádio do Café, com gol aos 52 minutos do segundo tempo. O gol salvador do tricolor saiu dos pés de Edson Carioca, que recebeu assistência do estreante Edson Cariús na entrada da área e tocou na saída de Neneca. A dupla entrou no segundo tempo. Antes, o Bota tinha empatado com o Salatiel no lance final do primeiro tempo. O gol do Londrina foi de Paulinho Mocelin, aos 21 da primeira etapa. Agora falando da Série A, o Fluminense perde para o Curitiba e sai do G6. O balanço dessa partida você confere agora com Daniela Esperon. A última partida da 16ª rodada do Brasileirão rolou nesta segunda-feira e o Curitiba venceu em casa o Fluminense por 2-0. Essa derrota deixou o Flu fora do G6 e, consequentemente, um pouco mais longe do objetivo no campeonato. O técnico Fernando Diniz falou sobre o que não deu certo para o Fluminense hoje e elogiou a equipe do Coxa. É um time que está na zona de rebaixamento, mas vive um momento excelente dentro da competição. Eles vinham de 3 bons jogos, 2 vitórias e um empate fora de casa contra o Cruzeiro. A gente sabia que o jogo ia ser difícil e o Curitiba tem mérito na vitória.
E a gente, somente no primeiro tempo, facilitou um pouco. Estava jogando um jogo, a gente sabia que era difícil, era um jogo de paciência e inteligência. A gente faltou um pouco no primeiro tempo, um pouco mais de contundência, de agressividade e um pouco mais de precisão para não oferecer a chance que o Curitiba teve. Já o Curitiba segue embalado, engatou o 4º jogo de invencibilidade e está a 1 ponto de sair da zona do rebaixamento. Quem não gostou nada desse resultado foi o Vasco, que além de ter perdido no fim de semana para o Atlético Paranaense, vê os adversários contra a Degola somarem pontos, enquanto o Cruz Maltino segue na lanterna do campeonato. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h27 agora. E o Departamento de Agricultura americano informou uma nova venda de soja para a China nesta segunda-feira, dia 24. Foram 121 mil toneladas e o volume é todo da safra 2023-24. As vendas feitas no mesmo dia para o mesmo destino e com volume igual ou superior a 100 mil toneladas devem sempre ser informadas ao Departamento americano.